Hello, povo. Hello. Raios dominadores nesta manhã e nesta tarde e no infinito para sempre. Meu nome é Pisco, sou o gato mais inteligente da internet. Rabugento, abusado, ousado. Entre hoje é fogo no parquinho. Dúvidas que vocês escrevem e a minha dona fala. Meu nome é Pisco, dominando vocês. Tchau. E aí, gente? Ai, cadê as dúvidas de vocês? Tá aqui. Minha casa tá um cortiço, só pra contar. E aí a gente vai para as dúvidas de Fogo no Parquinho. Fogo no Parquinho é a nossa aula onde a gente coloca todos os mitos e coisas que vocês ficam perguntando que muitas vezes atrapalham de vocês continuarem fazendo os pães de vocês, certo? Ai, vocês viram que tá um curtição aqui, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Botei até em folha aqui. Aqui, ó. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, hoje, gente, vocês não entram, tá? Essa aula aqui vocês não entram, só se der tempo. Porque tem as perguntas aqui do Fogo no Parquinho. Em que momento posso adicionar mais água se a massa ficar seca após a autólise? Então, vamos lá, gente. Autólise, o que é autólise? Vocês já sabem que é a mistura de toda a água e farinha da receita, certo? Só que acontece uma coisa. Eu sei que vocês, às vezes, acham que... vou botar leite, autólise. Vou botar suco, autólise. Vou botar não sei o que, autólise, fermentólise. Não tem nada disso, tá? Em 1974, lá, o Calvel, senhorzinho da França, fez o conceito da autólise, tá? Foi lá no campo, estava revoltado, entendeu? Sabe aquelas pessoas muito cabeça pra época? Então, Calvel. E aí, ele pegou e descreveu e fez um tratado sobre isso. Autólise é farinha, água e tempo. Tá? As enzimas naturalmente presentes lá vão atuar conforme o tempo. Então, assim, mas eu li que pode sal. Gente, assim, tem algumas coisas que as pessoas fazem? Sim. Quando você joga as coisas todas, os ingredientes, mistura e dá um tempo, é nada mais do que método direto com tempo. Autólise, água e farinha, tá? Tá bom, gente? Fica na paz de Deus que é isso, tá? Então, olha só. Em que momento posso adicionar mais água se a massa da autólise ficar seca? Se você está fazendo a mistura e ainda não botou para descansar, e você está vendo que aquilo lá está uma gororoba de seca, que por mais que você tenha paciência, ainda tem muita farinha solta, eu ia adicionar antes mesmo do tempo passar. Só que às vezes a farinha engana e vocês também misturam muito rápido. E aí, como vocês não misturaram rápido, ou como vocês misturaram rápido, melhor dizendo, vocês não deram tempo para a farinha pegar. Aí você fala assim, Nanda, mas quanto tempo é isso? Gente, você está fazendo uma mistura, você não precisa ficar misturando. Você pega, faz a sua mistura, espera 2 minutinhos, vira a farinha, que nem eu faço nas aulas de quarta-feira no YouTube, né? Ou nas aulas práticas gravadas. Vocês não veem que eu vou virando aquele bolo de farinha como se eu estivesse empanando um bife ou alguma coisa? E conforme a gente vai virando e rodando aquela massa, a água e a farinha vão se encontrando, vão interagindo. Então presta atenção, faz a sua mistura com calma, dá um pouquinho de tempo, tá? Uns 2, 3 minutinhos. Se você mesmo assim falar assim, não, cara, esse troço aqui tá uma farofa, esse troço aqui tá seco, aí você joga mais água. Depois que faz a autólise, não é proibido você colocar mais água. Tipo, passaram 2 horas ou 40 minutos, tá? E aí você foi lá na sua geladeira ou na sua caixa e viu que, cara, o troço tá seco, tá esquisito isso aqui. O que você faz? Você vai colocar mais água. No processo manual, vai ficar... Gente, isso é o rabo do Pisco. No processo manual, vai ficar... Pisco, ninguém merece isso, né? Eu não mereço. Então, num processo manual, você vai botar água e vai ficar tipo uma lama. E aí você tem que ter paciência e acreditar muito. Porque você adicionar gordura e outras coisas num processo 100% manual, ok.
Mas água, por incrível que pareça, a simplicidade torna a parada mais desafiadora. Então, quem já aí teve água sendo acrescentada depois, pode falar até aqui no chat, porque é uma coisa extremamente desagradável, fica uma lama, e você fala assim, cara, esse negócio aí não vai funcionar não. Só que vai ficar uma caca. E fica mesmo. Mas depois se dá um jeito, tá? Então, não fica com medo de adicionar, porque vai ficar uma lama. Porém, assim, tenta adicionar antes, tá? Que você vai ter mais sucesso. Até porque você vai dar o tempo e a autólise vai resolver aquele problema da lama, tá? Então, em que momento posso adicionar mais água? Depois. Mas se você tá antes de ter esperado o tempo, melhor. Isso tudo é jogo de visão, que você vai pegando aos poucos, certo? O que eu gosto de fazer? Conselho de ouro. É você pegar um papel ou um caderno. Meu caderno. Coisa romântica. Você pega e escreve a farinha que você está usando, escreve a receita que você está fazendo, e o tempo e a quantidade em gramas de água, da farinha. E aí você pega e vai ter o registro. E aí vamos dizer assim, farinha, vamos inventar um nome, sei lá, farinha multilaser. Multilaser é um telefone que o Rodrigo tá aqui. Farinha multilaser, tá? Exemplo. Aí você anota lá suas impressões. Aí você viu que teve um comportamento. Tempos depois, quando você tiver com essa farinha multilaser de novo, você vai pegar e vai olhar suas anotações que vai estar lá assim, demorou para absorver a água. Então, num segundo pão, você já coloca mais. Entendeu? Ficou seca, adiciona mais. Tive dificuldades, adicionei depois. Sei lá, vai anotando, faz seu diário, seu registro. Entendeu? Por quê? Porque quem fica cada hora com uma farinha acaba esquecendo. E aí o grande problema é esse. Você fala assim, eu lembro que essa farinha eu já fiz, mas eu não lembro como é que era. Porque teu cérebro tem coisa mais importante para lembrar, ser humano. Então, como o seu cérebro tem coisa mais importante, você pega o caderninho e anota. Entendeu? Faz registro. Por quê? Porque aí, na próxima vez, você já sabe o que fazer. Eu já tenho um banco de dados das reações das farinhas, já desse tempo todo. Até mesmo sem glúten. Tá? Então, eu já sei mais ou menos, quando a massa tá crua, que não vai ser legal. Eu já sei. Mas quando é uma farinha nova, eu não sei. E não só eu, ninguém, anota aí, ninguém que pega uma farinha nova sabe o que vai acontecer. Mas que coisa idiota. Não é. É porque vocês, quando vai acontecendo com vocês acham que vocês são, sei lá, não sei. Vocês acham que vocês são videntes, não sei realmente o que vocês acham. Porque se você nunca pegou aquela farinha, não é natural que você não saiba as coisas que vão acontecer? Eu penso assim aqui em casa. Quando eu vou lá nos equipamentos, se eu também vou fazer muita quantidade pela primeira vez com uma farinha, eu não sei o que vai acontecer. Nanda, mas você é profissional, mas você já... Gente, mas assim, até você fazer, você não sabe. Você supõe, você acha, você faz uns cálculos, mas saber só quando você faz. Então, não fica nessa paranoia não, porque conforme você vai variando, conforme você vai fazendo as receitas, você vai ganhando essa percepção e fazendo, certo? Todos os tipos de pão devem abrir pestana? Nossa, isso é muito fogo no parquinho, né? Gente, brioche tem pestana? O que é a pestana? Pestana é aquele levantado que dá no pão, certo? Pão francês é cultural nosso, né? Tem pestana? Tem, deveria ter, né? Eu, pelo menos, olho pão francês na padaria sempre zoado, né? Raramente vejo com uma pestana bonita, né? Sempre tá aquele corte que você vê que o pão passou, né? Você vê que o pão passou. Mas tá tudo bem, todo mundo come, tá rachando de vender. Mas esse é um pão que deveria ter pestana, né? Não deveria ficar só aquele rasgo lá decorativo. E tudo bem, né? Fazer o quê? Baguete tem... Tem gente que faz aquelas sacadurinhas. Nossa, falei a minha idade agora. Sacadurinhas, aqueles pães mais bolinhas, e faz um xizinho. É bom que abra. A maioria das coisas que vocês cortam, eles vão levantar, tá? De um jeito ou de outro. É lógico que filão, pão comprido,
né? Sei lá, tudo que você corta e que você almeja que tenha a pestana, tem que ter. Agora outras coisas não, né? Brioche, não. Pão de forma, não. Ai, Nanda, mas eu vi que tem gente que faz pão de forma e corta e eu acho bonito, que tem pestana. Tudo bem, ser humano, você acha bonito, mas você comeu a vida inteira o pão de forma sem pestana e não tem necessidade. Se a pessoa faz é porque ela gosta, mas não tem necessidade, certo? O que mais? Pãozinho de hambúrguer. Não precisa. Pãozinho de cachorro-quente. Gente, já imaginaram pãozinho de cachorro-quente com pestana? Então vamos lá, né? Que todos os tipos de pão não devem ter pestana. Todos os tipos de pão devem ter salto de forno. Crescimento no forno. Isso sim. Isso a gente pode falar que todos têm que ter. É de bom tom que tenha, né? Por que de bom tom? Porque se você fez o processo correto, o que acontece? Você vai ter um desenvolvimento final lá no forno. O último sprint, o último... Sabe o que é um sprint, né, gente? Aquele esticão. Então tem que ter isso no forno. Tem que ter. Tem muita coisa que eu falo pra vocês assim. Não tem que ter isso, gente. Gente, ninguém tem que nada. Inclusive isso é pra sua vida, né? Quando as pessoas falam assim, você tem que não sei o que, você não tem que nada. Mas neste momento sabemos que o pão tem que saltar no forno. Pode anotar também no seu caderno. Tem que fazer isso, certo? Não tem jeito, gente. Sabe o que acontece? Às vezes, as pessoas elas acham que tanto a pessoa que está fazendo em casa, para o seu lazer, para a sua família, quanto a pessoa que quer fazer profissionalmente, ela acha que ela está imbuída de poderes de premonição. E não tá. Não tá, gente. As pessoas caem do cavalo todo dia. As pessoas que inventam coisas novas. Vocês acham que os chefes de cozinha, eles fazem vou criar um prato novo. Aí eles vão pra cozinha, acontece aquela alquimia que você vê no Chef's Table, sei lá, aí na Netflix, aí aquela musiquinha, né, tananã, e aí pronto, sai um prato espetacular. Lógico que não é assim, gente. Óbvio que não é. As pessoas testam combinações, as pessoas testam texturas, testam tempo e temperatura, testam empratamento, testam uma modelagem de pão, testam uma combinação de farinha, testam um jeito de adicionar recheio. As pessoas testam constantemente, certo? Constantemente. Então ninguém é vidente, ninguém tem poderes de premonição. Quem testa mais consegue adquirir habilidades mais rápido. Quem testa menos e fica, me dá a receita, como é que você fez? Sempre será dependente, sempre, tá? A diferença da pessoa que evolui para a pessoa que fica mendigando receita, mendigando dica, é porque ela tá com preguiça. Então ela nunca vai ter esse salto que outras pessoas têm. Que aí vocês ficam, por que fulano consegue fazer as coisas e eu não consigo? Porque fulano provavelmente faz coisa diferente de você. Porque fulano deve ficar testando na casa dele. Porque fulano deve fazer muita coisa errada. Quanto mais fulano erra, mais fulano acerta. Fulano, eu, tá? Então, pensa nisso. Pensa que é importante, tá? É importante jogar fora. Pode escrever essa também. É importante jogar fora as coisas errando. Gente, uma escola de gastronomia é um lugar que, assim, a equipe que fica por trás é uma equipe muito privilegiada e uma equipe com muito jogo de cintura, que tem que reaproveitar tudo que a gente, quando é aluno, erra. E eles reaproveitam, eles fazem um monte de coisa para todo mundo comer lá. Então, assim, dos erros dá para aproveitar muita coisa. Tem coisa que fica realmente lixo, tá? Quando a gente queima. Geralmente quando a gente queima, né? Então, até a carne, quando a gente está aprendendo a limpar e a gente estraçalha uma carne, né? Quando você pega uma peça grande, você vai tendo que separar as partes da carne e você erra feio, as coisas vão virar picadinha, as coisas vão virar carne moída, tudo vai se dar um jeito, né? Na cozinha as coisas se transformam. E quando vocês estão fazendo pão, só quando queimar ou ficar cru, que realmente não tem jeito, ou quando ficar aquele tijolo, tá? Porque tirando isso, você torra, faz farinha, para você empanar suas coisas, você corta e faz crouton, você faz torradinha, você transforma você corta, faz pequenos pedaços e bota em sacolinha para degustação, se você vende, não é? Então, só pensar, gente, dá para dar um jeito, de verdade, dá para dar um jeito. Sanduíche, você customiza, né? Então, tem que pensar nisso, tá bom? Sempre dá para dar uma reaproveitada, tá? Prestem atenção nisso. Para fazer 2 pães, preciso duplicar a receita? Fazendo isso, em que momento devo separar?
Gente, aqui é fogo no parque, tá? Vamos combinar uma coisa? Eu não posso afirmar para vocês que perguntam isso que toda receita é duplicável, escalável. O que é escalável? É você fazer algum procedimento matemático para tornar isso várias vezes. Então, o que acontece? Olha só. A princípio, quando a receita é bem balanceada, o que é bem balanceada? Tudo funciona proporcionalmente e as coisas têm um equilíbrio. O que você sabe? Que você pode transformar para porcentagem, inclusive tudo que eu faço é porcentagem. Embora eu leve em gramas para vocês, as coisas todas aqui na minha vida funcionam em porcentagem. Tipo assim, meu caderno. Vamos olhar meu caderno. Meu caderno, eu tudo transformo para porcentagem. Gente, eu transformo para porcentagem até receita de biscoito. Por quê? Porque isso é um vício que eu tenho, porque eu estudei dessa forma. Então, assim, eu pego as farinhas, boto em porcentagem, as águas. E o meu norte, eu já expliquei uma vez isso para os alunos, e vale a pena explicar aqui, que é assim, no mundo aqui, a farinha é o 100%. E o resto tudo você faz em relação à farinha, tá? E quando a receita é escalável, você só jogar para porcentagem. E aí é aquela coisa, é um jogo de matemática. Uma hora o 100% da farinha pode ser 400, outra hora pode ser 4 quilos. E quando você faz proporcionalmente em porcentagem, você está aumentando, você está duplicando, triplicando, quintuplicando a receita. Porém, quando as receitas são agembradas, o que é agembrado? Aquela coisa que, né? Sabe quando você fecha a tampa torta? Sabe? Já fechou a tampa de um negócio torto? Fica meio agembrado? Ou parafuso que você foi botar e tá torto? Tá agembrado. As pessoas falam isso. Então, a receita, quando tá ruim, a gente fala que tá agembrada também, né? Que ela tá daquele jeito. Então, quando é que vocês percebem que a receita tá agembrada? Quando vocês vão multiplicar e não funciona. Mas existem universos que você não pode também duplicar. No meu caso, por exemplo, acontece isso nos pães gluten free. Eu aviso os alunos que tem um limite para multiplicar aquela receita, que depois disso não rola, não tem o mesmo desempenho. E aí, por que vocês vão falar, mas Nanda, você falou que a receita, se não tiver agembrada, eu posso jogar para porcentagem? Pois é, mas gente, toda regra tem exceção. No método que eu trabalho, pelo menos nos pães gluten free, se eu jogar tudo para porcentagem e escalar numa grandíssima quantidade, não funciona, porque alguns ingredientes em grandes quantidades têm outro tipo de reação dependendo da combinação de farinha, tá? Então, começa a inventar regrinha com um pedaço da frase, né? Então, você pode fazer isso em receitas com farinha de trigo, geralmente. Por quê? Porque a maioria dos ingredientes não tem lá um espessante, não tem uma goma xantana. Vocês entendem? Não tem. Então, são coisas diferentes que quando você escala as quantidades, elas se comportam verdadeiramente como elas são, tá? Então, não fica muito louco. Você comeu o quê? Do panetone velho ou do panetone novo? Panetone velho. Ah, tá. Muito bem. Ficando... Bom menino. Só vai ficando melhor? Bom menino. Mas velho. Velho de quando? De sexta? Não, de quinta. De quinta. Mas só fica melhor. Só fica melhor. Só tipo fica melhor. Tá? Gente, hoje não é aula que vocês entram não, tá? Vocês estão meio perdidos no tempo e no espaço. Aí. Tá? Não, porque tem um monte de pergunta aqui. Você quer dar aula? É muito engraçado isso, né? A pessoa vem dar pitaco na vida dos outros. Tá? Vocês entenderam então esse negócio de posso fazer, para de lamber o fio. Gente, esse gato tá atacado hoje. Ele acordou hoje, assim, do avesso. Tá? Então, posso fazer 2 pães multiplicando, duplicando a receita? Cuidado, tá? Não fica nessa vibe sempre. Você tem que saber. Quando são minhas receitas, eu vou explicar isso pra vocês. Quando não, aquela coisa. Por que minha massa de panetone não forma véu? Não sei. Não sei. Aquele negócio que eu falei pra vocês, os poderes de premonição? Não sei. Zéon, não tenho. Então, olha só. Por que não forma véu? Muitas coisas acontecem quando não forma véu. Principalmente se você tá lá no Google e pegou uma receita aleatória do Google, né? O Google não é teu professor, tá? Quem é teu professor sou eu. Então, se você é meu aluno, tem que formar véu. Por quê? Porque eu dou uma aula e explico passo a passo lá. Tem tudo na aula. Então, você tem que conseguir fazer isso, tem que. E se você não consegue, você revisa a aula e você vai lá no suporte, tá? Mas, o que acontece?
São receitas loucas da vida, de pessoas malucas que colocam lá no Google. O Google não fala, você é maluco, não vou postar sua receita aqui. Não tem isso pro Google, gente. O Google é a pessoa mais aberta da vida, então ele aceita tudo. Se eu quiser hoje fazer uma receita zoada e botar no Google, eu boto. Crio um perfil fake, né? Faço tudo fake, tudo lindo, bonito, cheio de design, mas nunca testei a receita. Já vi lugar assim, tá? Lindo, cheio de design. E aí você vai, pega a receita e é um cocô. Tá? Então, é isso. Pode ser que você tenha pegado uma receita do Google. Infelizmente, posso falar mal aqui dele, tá? Outra coisa assim, você não tá batendo direito. Por quê? Porque você não assistiu nenhuma aula, porque você acha que você é autossuficiente. E as coisas não são assim, amiguinho. Muitas vezes a gente precisa, sim, de orientação, né? E é muito digno você ter orientação, sabe por quê? Porque é menos vezes que você vai ter frustração, é menos ingrediente que você joga fora, é mais rápido que você chega no resultado, principalmente de coisas mais complicadas, com várias etapas, tipo um panetone, que eu vejo as pessoas no curso fazendo de forma tão simples. Por quê? Porque eles entendem o passo a passo na aula. E quando dá errado, eles mesmos falam assim, nossa, fiz isso, isso e isso e deu errado. Então, assim, a pessoa sabe por que tá errando. A pessoa sabe, tá? Outra coisa você não chegou no ponto ideal do batimento. Então, você teve medo, o famoso pipocou. Né? Você estava lá batendo a massa e ficou com medo e parou de bater. Porque também não sabe, porque nunca viu batendo. Isso é normal. Né? Se você nunca viu, é natural que você não consiga replicar. Porque quando a gente aprende a fazer uma coisa prática, a gente tem que ver o processo sendo feito. Vocês entendem? Tem que ver. Gente, eu já falei para vocês que eu era dentista. A gente nunca fez um procedimento na boca do paciente sem ver o professor fazer o procedimento do início ao fim. Isso não existe. É a mesma coisa do médico. Vocês acham que o médico sai operando? Fantástico mundo? Não, gente. Primeiro ele olha. Imagina só, o cara vai fazer plástica. Vocês acham que ele sai cortando o nariz logo de primeira? Não, gente. A pessoa vê muito antes de botar a mão na massa efetivamente. Então por que vocês menosprezam o pão? Vocês acham que vocês não têm que ver? Vocês acham que vocês têm que separar os ingredientes e logo fazer? Não é assim. Você tem que ver, observar, para ver e criar um parâmetro visual para quando você fazer a sua massa, você sabe. Entendeu? Você tem um parâmetro. Então você não pode picar assim, por que não formou véu? Ó céus, ó vida, ó azar. É isso. Porque você não tem parâmetro. Eu não sei, assim, aquele negócio, não sei por que não forma véu. Porque eu não sei de onde é a sua receita, eu não sei o seu parâmetro. Então, são muitas etapas para você ter um véu. Seja de um pão comum ou seja de um panetone. Ainda mais o panetone que depois você taca as passas, taca as frutas. Vocês viram que eu estiquei essa semana? Que a passa estava lá contida naquele fino véu. Então, gente, não fica nessa história também assim, ai, um pão com recheios e pedaços é difícil de ter véu. Não vai ter. Olha lá a foto da minha massa do panetone. Uma passa, gente. Vocês sabem o que é uma passa. Como é que é possível uma passa estar naquele ponto de véu e não rasgar o véu? Vocês entendem? Existe um conhecimento por trás, tá? É normal o levain crescer e depois abaixar? É normal, gente. É tipo balão de aniversário, não vai ficar para todo sempre, entendeu? Não fica. Isso é chuva, hein? Cuidado com as janelas. Então, é aqui em casa, tá, gente? Que é o mundo de um extremo para o outro, né? O grau da loucura é muita, né, Maria Luísa? Então, olha só. O fermento vai crescer. Chegou no pico, ele fica um tempo no pico e depois ele desce. Ele não vai despencar se for um fermento firme, tá? Mas se for um fermento líquido, ele despenca, tá? Então, é normal ele crescer e depois abaixar, sim. Ah, mas eu vi num lugar que isso tá errado. A pessoa tá louca. Imagina se ele nunca descesse. É um crescimento infinito. Um dia você ia abrir a porta da sua casa, você ia ter levando na sua frente. Por quê? Porque não para de crescer, né? Então é natural que multiplique para todo sempre. Então, gente, presta atenção. É normal, sim. Se alguém falar que não é normal, essa pessoa não é normal, tá? Então, assim, algumas coisas, quando você escuta, você tem que falar assim, sabe? É isso. E você faz, finge. Como é que é o negócio, Rodrigo? Finge demência, tá? Finge porque você já sabe que não tem lógica aquilo. Como é que o fermento vai crescer para todo sempre? Isso é típico mito que é criado, incutido na cabeça de vocês pelo sistema.
Sistema o quê? Sistema que gosta de decorar as coisas, sistema que lê um livro gringo que foi traduzido errado, sistema que lê um pedaço de uma coisa e faz interpretações que não existem, coisas loucas da vida, e aí vocês acreditam. E aí vocês ficam achando que o fermento de vocês também tem que crescer para todo sempre. É só vocês imaginarem uma coisa bem louca, que nem eu acabei de imaginar. Imagina você alimentou seu fermento e passou uma semana fora de casa. Por esse princípio, quando você chegar na sua casa está dominada de levain, né? Porque ele vai crescer para todo sempre. Então, não pode. Ele vai abaixar, tá? Ele vai parar de crescer, acredita. Ele para de crescer, tá? O fermento é azedo? Por quê? Gente, a maioria das vezes, quando a gente traduz um termo, sempre é o quê? É massa azeda, sour, né? Do inglês. Tudo é meio azedo. Mas cuidado, porque azedo em português é uma palavra que, assim, quem já teve criança, né? E aí a criança tá suada e as pessoas falam, tá com cheirinho de azedo. As pessoas falam com um jeito carinhoso, né? Pra dizer que a criança tá fedida mesmo. E aí, olha só, ou tá suando, voltou do colégio, tá toda suada, descabelada, tá azeda. Azedo, né? É ruim. Olha só onde que a palavra azedo foi ter um significado ruim. Que azedo na criança não quer dizer que ela tá cheirosa com cheiro de shampoo Johnson, não é? Então ninguém fala, nossa, você está azedo, e aí você sente aquele aroma de bebê limpinho, gostoso. Não é isso que você sente, não é isso que te remete. Da mesma maneira que quando você abre um pote de comida que está há muito tempo rolando na geladeira e que está estragado, as pessoas não falam assim, isso está azedo? Aquilo também não te remete a uma comida fresquinha, que você fecha o olho e tá com um cheiro incrível e que você tem vontade de comer. Quando a pessoa fala, essa comida está azeda, remete a uma coisa ruim. Então, quando a gente pega e fala que existe acidez, que o fermento é azedo, que é uma massa azeda, vocês tendem a ter um sensorial ruim de bagagem, por causa da nossa língua, por causa do português, tá? Então, assim, não é um azedo de estragado, tá? É um azedinho de iogurte. É um azedinho de coisas azedinhas. A maracujá não é azedo, né? É ruim. Gente, uma coisa é você não gostar do azedo do maracujá. Outra coisa é estar estragado. Quem? Ah, não, para. Não vou falar esse exemplo da Maria Luísa. Podre. Não é minha filha. Vou rejeitar você. Vou rejeitar. Não tem. Ela falou da bala fine, gente. O que é isso? Sabe o que é isso? É você criar teu filho com todo amor e carinho e na escola ele se corrompe com doces, tá? Andando em companhias que compram essas coisas, que eu não comprei. Outra pessoa que também compra isso é Rodrigo. Eu não comprei não, Rodrigo é assim. Rodrigo compra biscoito, comprava, não compra mais bala, Rodrigo compra. Mas Dr. Tel acabou com isso, não tem mais bala na vida de Rodrigo. Dr. Tel, muito obrigada, tá? Por ter salvado essa alma. Então, olha só, entenderam o sentido do azedo? O azedo é uma coisa muito delicada, tá? Cuidado, porque a língua portuguesa tem palavras que têm um sentido muito amplo e tem toda a bagagem por trás daquela palavra. E aí isso gera uma dúvida em você, tá? Rodrigo... Gente, o Rodrigo... Tinha uma época que eu tinha que falar assim pro Rodrigo. Rodrigo, por favor, não compra isso pra Maria Luísa. Se você comprar isso pra Maria Luísa, você vai pagar a consulta do médico. Aí ele não comprava. Porque a consulta é cara. E aí o Rodrigo não comprava. Era desse jeito que eu consegui que o Rodrigo parasse de comprar chocolate, um monte de coisa. Aí eu falava assim pra ele, você quer comprar pra você? Você quer comer e se entupir dessas coisas? Você compra, mas não mostra pra Maria Luísa. Porque não tem necessidade de fazer isso com ela, tá? Aí ele ficava assim e comia de escondido. Eu fiz isso com ele sim. Não foi bom pra você eu ter feito isso? Eu cuidei da sua saúde. Foi sim. Rodrigo malvado. Gente, é horrível, é um demônio. E eu falei isso pro meu médico. Eu falei assim, graças a Deus que ele tá vindo atender com você, Theo. Porque finalmente vai ter menos coisa ruim aqui na minha casa, que a pessoa sai pra comprar um negócio e volta com uns cacarecos que ninguém merece, tá? Quando acaba de amassar e a massa está mole, o que faço? É normal? Presta atenção numa coisa, isso é muito fogo no parque. Sabe o que acontece? A gente vive um mundo de ilusão. O que é o mundo de ilusão?
Eu não quero falar o nome do canal, mas... Existem canais na internet de programas culinários e existem canais também em vários lugares do mundo onde a gente vê as pessoas fazendo uma massa, né? E aí rola aquele... Passou um tempo, né? Um tempo depois, aí vem o ajudante com um bol e a massa tá já bonita, não é? E na maior parte das vezes a massa não tá mole, escorrendo, a massa não tem um grau de dificuldade aparente para o nosso olho. E aí a gente tem a sensação que todas as massas da vida vão ser assim, e não é, gente. A massa que é feita numa TV ou num programa, por exemplo, não vai ser jamais a massa do panetone, não vai ser jamais a massa de um brioche 70% de manteiga, não vai ser jamais a massa de uma focaccia com 80% de hidratação mais azeite. As pessoas não vão fazer isso no programa de TV. Por quê? Porque é muita malemolência, gera desconforto, a galera lá é fake news. Então entende uma coisa, o que você vê às vezes não é o que deve ser sempre. Nossa, que coisa reflexiva isso, né? O que você vê não é o que deve ser sempre. Então você tem que prestar atenção no referencial disso que você está fazendo. Mais uma vez, vemos a armadilha de você pegar receitas. Por quê? Quando você pega uma receita e você não teve uma aula daquilo, você viu como é que a massa fica? Não. Simples assim. Aí se você tem pânico de massas moles, ou se você só viu os programas fake news de massas mais firmes, você acha que a tua massa tá errada. E a tua massa não tá errada. Entendeu? Então assim, não tem problema a massa estar mole, tá? O que eu falo para vocês quando eu faço as aulas práticas? Que as massas que estão mais moles, se elas estão mais moles em relação à minha massa que eu estou mostrando na aula, você está com o quê? Uma farinha que se comportou diferente, você está numa temperatura mais quente, né? Porque é só você entender que água muito gelada vira o quê? Gelo. Água, quando você ferve, evapora. Muda os estados físicos, a gente aprendeu isso lá no coleginho, né? Manteiga quente derrete, gelada fica firme. Por que a massa não vai ter essas reações conforme você vai modificando a temperatura? O estado dela físico sofre interferência. Então você precisa entender isso. O pudim, quando vai para o forno, está líquido. Depois que ele passa um tempo numa temperatura, ele firma. Tá bom? Então presta atenção que algumas coisas, quando passa o tempo e a temperatura, elas mudam de estado físico. Tá? Precisa entender isso. Vocês entenderam? Ah, depois a Alice já foi lá ver. Depois vocês saem aqui da aula e vai lá comentar se vocês têm alguma coisa de diferente na rabanada de vocês. Essa rabanada eu já faço tem um tempão. Inclusive eu quero ver se eu vou fazer esse ano. Devo usar sempre água mineral nos meus pães? Olha, se você só bebe água mineral, você usa água mineral, porque eu gosto de fazer pão com a água que eu bebo, tá? Aqui em casa eu estou dando água mineral para o bicho. Por quê? Porque o bicho é mais sensível, o fermento. Porém, eu já não estou no nível de fazer toda a produção com água mineral, porque não tem tanta necessidade. Apesar que outro dia a Vanderlei tomou água do filtro e ela falou que estava meio estranha. Então, daqui a pouco eu volto com a paranoia. Mas isso depende da qualidade da água do lugar que você mora. Então, eu não sei o lugar que você mora, mas se a água for muito ruim, você vai ter que fazer com água mineral, tá? E aí, assim, vale a pena dizer que se vocês vão participar em janeiro do evento, eu ouvi muitos alunos falando que já começaram o fermento desde o início com a farinha mineral. Olha que louca! Com a água mineral. Então, às vezes, é bom. Se vocês ainda não têm o fermento, começar a criação do fermento com água mineral. Mas nos pães, eu não vejo tanta necessidade assim. Aí tem um povo, gente, que fala que faz com água mineral só para cobrar mais caro. Hello, né? Não cai nisso não, pelo amor de Deus. Preciso ter todos os termômetros para fazer pão? Olha, pelo menos o da massa é bom. Aí eu penso mais um pouquinho e falo assim, e o do forno também. Por quê? Você vai precisar do forno em algum momento. Afinal de contas, esse pão vai para o forno. Então, se você não dominou seu forno, vai ficar ruim o processo. Então, assim, para dominar o forno, a gente precisa de um termômetro, né? Nosso amigo. Amigo, gente. E aí, o termômetro do forno se faz necessário, sim. Você pode adiar? Pode, mas não deve.
E aí, o termômetro da massa, não. O termômetro da massa você não pode abrir mão. O termômetro para os ingredientes. Por quê? Porque você precisa saber a temperatura da sua massa. Tudo gira em torno da temperatura daquela massa. Então, é bom o quê? Um termômetro para você usar na massa, que aí pode ser... Traz ali a pistola. Pode ser essa pistola que tá lá na cozinha. Ué, nossa, está lá no departamento de utensílios. Nossa, gente, onde é que está? Então, olha só, gente. Vocês podem ter esse termômetro de pistola. Me dá aqui logo, anda. Gente, esses ajudantes são todos incompetentes. Né? Dela é rindo. Aqui. Tá? Pode ter esse aqui. Não precisa ser igual ao meu, não, tá? Eu já fui louco que nem vocês, que quer tudo igual. Às vezes não precisa ser igual, tá? Pode se inspirar. Então, assim, pode ter isso aqui. Isso aqui você aponta para as coisas, ó, Zé, você vai medir a temperatura, tá? Não adianta ficar viciado igual a minha sogra, que final de semana eu levei isso. Tudo ela queria apontar. Vanderleia, ela tava assim, tá muito quente aqui, me empresta esse termômetro. Aí ela foi lá pra área e apontou pro negócio. Não, muito engraçado que ela tava assim, está dizendo no noticiário que está 31 graus. Não está. Eu falei, aham, Bia, deve estar uns 40 e poucos. Aí ela pegou, aí foi lá pra fora com o termômetro, né? Aí ela, 41. Gente, eu rio muito. Aí depois de tarde, ela assim, deixa eu ver quanto é que tá. Porra, Bia, deve estar uns 30 e poucos. Aí ela, foi lá com o termômetro, ela, 32. Aí ela, como é que você sabe? Eu falei, porra, porque eu já fiquei aqui a tarde inteira, eu sei a variação de temperatura dessa sua casa. Aí ela, ah, tá. É muito engraçado. Aí ela queria apontar isso aqui pra ela. Eu falei assim, olha só, isso aqui não vai te dar temperatura igual o termômetro que as pessoas estão usando na rua. Para com isso. Aí ela tava querendo se divertir. Eu tive que trazer aqui pra casa, né? O que vocês acham? Se eu deixasse isso lá, ela ia estar brincando o dia inteiro com isso. Não ia, Vanderleia? Ia sim. E assim, a Vanderleia sabe. Então, já entenderam isso dos termômetros, certo? Por que medidas caseiras são ruins? Escuto muito você falar sobre isso. Essa pessoa que assiste às aulas, mas está com essa crença limitante. Vamos exorcizar isso. Olha só, a minha xícara não é igual à sua xícara. Ah, mas a minha xícara é igual à sua, Nanda. A maneira com que você pega não é igual à maneira que eu pego. Tem gente que pega uma farinha e ela força a xícara assim, ou a medida caseira, e acaba prensando mais. Isso vai ter mais farinha lá. E quando você pesa, o resultado é diferente. Tem gente que pega assim, sem fazer muita força, sabe? Então fica mais aerada e faz um volume. Porque a farinha é uma coisa que, se você for dando umas batidinhas, ela compacta e cabe mais. Então tem que ter cuidado com isso para começar. Segundo, que a minha colher nunca vai ser igual a sua colher também. Ah, mas eu tenho o mesmo joguinho medidor. Sim, mas você pode fazer rente, pode pegar com uma leve elevação, ou pode fazer que nem minha mãe, né? A minha mãe tudo era abaixo. A xícara da minha mãe nunca era cheia, a colher sempre, tudo ela fazia diferente. Então, a pessoa não tinha parâmetros, né? Mas sempre era ela que fazia, então ela sempre sabia, porque visualmente ela repetia. Aí quando eu ia fazer aqui em casa dava errado. Aí eu levei a balança e pesei tudo, aí passou a dar certo. Vocês entendem? O peso na casa do Zezinho vai ser igual ao peso na sua casa, a não ser que você esteja na lua, né? Porque aí a gravidade é outra, entendeu? No espaço, né? Mas aí nesse momento você não vai estar mais fazendo aula comigo, né? Você vai estar fazendo aula com outras pessoas lá no espaço, porque eu não vou dar aula no espaço. Então, aqui estamos todos sujeitos à mesma gravidade, então o peso vai ser igual. Ah, mas tem lugar que é diferente. Ai, gente, é mínimo, não pira também na gravidade da física, tá? Para as pessoas que fazem física aqui, tá bom? A gargalhada da Malu é muito boa. Uhum. Gente, às vezes ela tem uma gargalhada... Assim, é porque vocês não conhecem, assim... É porque tem umas coisas que são muito típicas da onde meus pais vieram, né? Eu não sei se alguém conhece a Bolívia, mas assim, na Bolívia tem a Cholita. E a Cholita, ela tem uma risada bem assim, estridente. Então, quando eu tinha essas risadas, que a minha mãe dizia que não era elegante... Não é elegante esse jeito de rir. A minha mãe era terrível. Ela falava que eu tava rindo igual uma Cholita. E olha como é que a gente carrega as coisas, né? Quando a Malu fica rindo assim, eu falo pra ela, você tá rindo igual uma Cholita, hein? Se a sua avó tivesse aqui, ela ia falar isso. E é isso aí. Então depois você bota lá no
no Google para ver Cholita, né? Com CH, Cholita, tão bonitinhas, tudo colorido, né? Uma saia com várias camadas, não são fofas? Carregam um bebezinho aqui, o índiozinho amarradinho, gente, é verdade, tá? As bichinhas levam a criança aqui e trabalham e fazem tudo, tá, gente? O povo que trabalha, é verdade, tá? Então, olha só, já entenderam, então, que as medidas caseiras são ruins, malvadas, feias e são o primeiro índice de acerto e erro de vocês é na pesagem e na separação dos ingredientes. Não menospreze uma balança. Ela é extremamente poderosa, tá? Eu falei já isso pra Vanderleia, para ela repetir as receitas que ela quer daqui, ela tem que pesar, ela é resistente. Vamos ver se a gente consegue, né? A gente ainda tem um pedaço bom de vida para mudar a pessoa. O pão com fermento biológico faz mal? Aquele ser humano, olha só, vamos acabar com isso. O fermento biológico nada mais é do que uma espécie que foi selecionada pela indústria de Saccharomyces, que também tem lá no levain. Tem no levain, sim. Não tem? Tem. Pode não ser a mesma, mas tem. Os parentes têm. Então, olha só. O fermento biológico não é uma coisa diabólica. É um ser vivo que foi selecionado. Vocês já tomaram Floratil? Floratil também são seres que estão lá na cápsula. Por quê? Porque você teve aquele piriri e aí foi tudo embora da sua flora e aí as pessoas repõem com Floratil. E tem coisas que você também manda manipular e que é super caro, que são esses seres. Na hora que vocês tomam isso, vocês não acham diabólico da indústria, não, né? Mas na hora que vocês usam um fermento biológico, vocês falam bu. Então, olha só, o fermento biológico não faz mal. O que faz mal é o quê? É o uso sem tempo do fermento biológico. Então, quando você faz um pão com fermento biológico em meia hora, pão de minuto. Gente, isso me irrita, isso me causa profunda irritação, essas receitinhas de pão do minuto. E aí, quando eu falo, as pessoas ficam no reiterismo dizendo que você não pode dizer que o pão de minuto faz mal. Posso sim, porque faz mal. O pão precisa de tempo. O pão não precisa de levain. O pão precisa de tempo. Se você faz um pão com fermento biológico e dá bastante tempo pro pão, vai ser um pão bom também, tá? O problema é que as pessoas querem demonizar uma coisa, tá? Em prol de outra. E isso é errado, tá? Eu não sou advogado do fermento biológico, mas se ele quiser me contratar, tô aceitando. Eu vou defender ele muito bem, tá bom? Preciso fazer sem glúten para ser saudável? Não. Isso também é outra parte demoníaca do marketing da indústria do sem glúten. Eu posso falar isso, porque eu já fiquei 5 anos sem. Porque eu tinha um protocolo para cumprir, porque eu tinha um problema para resolver. Pelo menos amenizar, né? Porque autoimune você não resolve, você controla. Então, você bota dentro da casinha, né? Porque tem uma hora que tá fora da casinha total. Então, olha só, presta atenção. Não adianta nada você fazer uma parada sem glúten, cheia de cacareco. Xilitol, eritritol, aí você bota várias outras coisas. Ai, gente, para. Isso não é de Deus, não, tá? De Deus é açúcar, combinado? Então, vamos fazer uma coisa. O que é saudável pra mim não é saudável pra você, tá? Vanderleia, você não gosta daquele pãozinho que eu faço, que eu for lá? Pode. Mas o da Bia, você gosta muito? Gente, o da minha sogra é com glúten. O que a Vanderleia comeu aqui em casa é sem glúten, que ela até fica chocada. Ela gosta mais do sem glúten. Ela não tá se preocupando se é saudável ou se não é saudável. É mais gostoso. E o da minha sogra é gostoso, com glúten, e eu também faço. Só que é mais comum eu fazer o sem glúten aqui em casa. Gente, por que eu tô falando isso pra vocês? Ela bota muita linguiça. Eu boto menos. Então, o que acontece? O que vocês precisam entender é que o sem glúten, ele é uma opção para quem não vai querer ficar comendo o tempo inteiro com trigo, ou para quem é celíaco e não pode, ok? Mas daí a dizer que ele é mais saudável ou menos saudável, tem nada a ver. Que ele é mais gostoso ou menos gostoso, tem nada a ver. Tá? Tudo pode ser gostoso, tudo pode ser saudável, depende da quantidade para quem é. E isso não é um problema aqui nosso, isso é um problema seu com o seu nutricionista, um problema seu com o seu médico, não um problema seu comigo, tá? Principalmente se eu não sei a receita. O que eu posso adiantar é que muitas coisas sem glúten são cheias de cacareco. Cacareco que eu digo o quê? Esses adoçantes. Porque a galera acha que vai tirar o açúcar e vai emagrecer milagrosamente. Não é assim, tá?
Posso misturar farinhas diferentes? Pode. Só lembra daquela coisa. Meu caderno. Uma história de amor. Você tem que anotar no seu caderno e ser responsável pelas aquelas coisas que você está inventando no seu pequeno laboratório chamado cozinha. Tá? Eu tenho muita coisa, gente, eu jogo muito caderno fora todo ano. Por quê? Porque eu faço teste o tempo inteiro. Aí eu anoto no caderno, deu errado, deu certo. Opa, deu certo, vou repetir, vou variar, vou fazer de novo, vou botar na aula de quarta. É assim que funciona, tá? Como saber se meu pão vai dar certo? Eu expliquei um pouco no início da aula, né? Para quem não estava aqui, vocês já sabem, não sabem? Pode falar aí, eu sei. O que eu falei para vocês? Que é possível. Hein? O que eu falei para vocês? Falei para vocês que ninguém tem poder de premonição. Ninguém mesmo, tá? Não tem poder de... Essa massa vai ficar boa, esta massa vai ficar ruim. O que você ganha é tempo e bagagem de memória e de sensorial manual. Então, muitas vezes, você está fazendo uma coisa e você fala... Por que você faz assim? Porque você já fez uma coisa parecida e você compara mentalmente e fala, não tá igual, não vai ser bom. É isso, tá? Sempre é comparação. Quem faz pouco, compara pouco, tem poucos parâmetros. Quem faz mais, tem mais percepção. Quem pede muita receita e só repete receita, não tem nada. Ai, nada. Eu tenho que falar a verdade para vocês, tá? Essa é a verdade. E olha só, e se você gosta de receita, não tem problema nenhum. Você pode viver a vida inteira fazendo sua receita. Só não queira ter o poder de saber quando vai dar certo e quando vai dar errado. Entendeu? Por quê? Porque você não praticou isso. Então, se você não praticou, entendeu? Galera do tarô é outro departamento. Tarô não é aqui. Aqui é fazer pão. Não tenho nada contra a galera do tarô, inclusive adoro. Tô quase comprando um curso de tarô daquele cara. Sabia? Gente, eu conheço um cara que tem um curso de tarô. Tô doida pra comprar o curso de tarô. Adoro essas coisas. Eu acho que a gente tinha que comprar o curso de tarô. Você ia fazer o curso de tarô comigo? Se você comprar. Gente, vocês fariam um curso de tarô? Eu quero fazer um curso de tarô. Eu sempre achei legal, gente. E tem um curso de tarô. Eu vou falar com esse cara. Bom, então já sabem, né? Que aqui não é tarô. Aqui é fazer pão. Tá? Então tarô é outra parada. Por que a massa deve estar fria? A massa não deve estar fria. A massa deve estar de acordo com a sua realidade e a receita que você está executando de acordo com o seu mentor. Se sou eu vou gostar muito sempre da massa fria. Por quê? Porque eu acho mais fácil para vocês. Porque eu constantemente vivo a vida de vocês. Porque eu sempre fico fazendo pão em casa. Então é fácil para mim me colocar no lugar de uma pessoa que está fazendo em casa, certo? Mesmo eu tendo equipamentos, eu faço muito mais em casa. Então é outra realidade. A gente não tem uma cozinha profissional montada com ambiente controlado e blá, blá, blá. Vocês entendem? É diferente. Então, quando você está com uma massa fria, eu percebo, tá, ao longo desses 3 anos que eu estou ensinando, que vocês têm mais facilidade em manusear a massa. Facilidade mesmo. Então, por que não ensinar esse grande pulo do gato para os alunos? Eu poderia falar nas aulas sem falar a temperatura da massa. Vocês não iam saber nunca. Vocês sempre iam ficar com aquela dúvida. Por que a minha massa não fica igual a dela? A minha estava mole, a dela não estava. Se eu subtraio essa informação muito importante, que é a temperatura, vocês nunca iam saber. Nunca. Sabe por que eu sei? Porque até 3 anos atrás, vocês não sabiam e as pessoas não falavam. Aí eu vim falando isso, aí foi legal. Aí as outras pessoas todas começaram a falar também, né? Mas até então elas não falavam. Interessante isso, né? Mas tá tudo bem. Então, assim, a massa deve estar fria também se você tá num lugar que tá quente. Porque se você tá no Canadá, ela naturalmente, dependendo da época do ano, vai estar quente, né? Toronto vai estar, o quê? Fria. Então, presta atenção numa coisa. Aqui no Rio, se eu não ligar ar-condicionado, minha massa está quente naturalmente. Lá no Canadá, vai estar naturalmente fria.
Então eu não tenho necessidade de gelar a massa, tá? Então presta atenção quando você pega um pedaço do conceito sem entender a realidade que ele está inserido, tá? Isso é a maior parte dos erros que acontece. Então assim, muitas vezes vocês ficam assim, eu comprei um livro e nada dá certo. Gente, o autor, ele não tem a preocupação de verdadeiramente fazer com que aquilo dê certo em qualquer realidade. Ele não se propôs aquilo. Aquilo não está escrito em lugar nenhum daquele livro. E quando eu falo daquele livro, eu posso generalizar de quase 100% dos livros. Ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é expor uma receita, né? Ele bota lá um compilado de receitas, ele ou ela, né? Vamos botar ele como se fosse universal, né? Sendo uma mulher também. Os autores. Então eles não ficam falando isso para vocês, certo? Eles fazem o livro, eles estão no universo deles, eles estão imersos numa realidade. E é numa realidade de água, numa realidade de farinha, numa realidade de manuseio de massa, numa realidade de biodiversidade de cultura, se for um livro todo de fermento natural. Então, assim, é muito difícil você pegar e tudo realmente dar certo. Quem é responsável por fazer dar certo é você. E muitas vezes você não tem a capacidade de ler aquele livro e adaptar para a sua realidade, tá? Então precisa estar atento a esse tipo de coisa, tá? Que a massa tem que estar fria. Imagina se eu escrevo isso e não dou um contexto, certo? Tem que ter um contexto. As coisas têm um contexto, a gente tem um contexto, não é? Muitas vezes a pessoa olha um pedaço do meu vídeo e fala assim, ai, que mulher grossa. Vocês acham que eu me incomodo? Eu não, eu sei que eu não sou grossa. Assim, às vezes ele não viu dentro de um contexto a minha resposta. E eu não vou ficar explicando para essa pessoa, né? Porque eu sei que eu tenho contexto. Então, não tô nem aí para isso. É mais ou menos assim. Então, a pessoa que escreve o livro, ela tem um contexto. Porém, ela não está nem aí para as dúvidas de vocês. Porque vocês têm um lugar que vocês mandam as dúvidas? Se a pessoa abre live todo dia de manhã para tirar dúvida? Não. Ela escreve o livro dentro do contexto dela. E tá tudo bem. E a vida funciona assim. Isso é um modelo do sistema. Isso é um modelo do sistema que funciona há anos. Entenderam? Então, quando você tem uma aula gravada, alguém explicando, alguém interagindo com você, isso é muito mais poderoso, isso gera muito mais resultados rápidos, certo? É isso que vocês têm que entender, tá? Nanda, você já é evidente, não precisa de tarô. Ai, tá ótimo, Rodrigo. Mas vocês entendem? É verdade. Então, assim, algumas vezes a gente tem que prestar atenção que as pessoas deturpam as coisas, certo? Então, assim, tudo que a gente fala tem um peso, né? E aí, o que acontece? Vocês muitas vezes, Marcos, não sei o que você falou aqui não, tá? Mas se você não gostou, desculpa aí pra você. Você não entendeu o contexto. Aqui tudo tem um contexto, certo? Então é isso. Vocês não gostaram do negócio do tarô? Eu adoro tarô. E não foi um comentário pejorativo e eu não tenho que me explicar sobre isso, certo? Porque quem estava aqui e me conhece, entendeu? Então, os poderes realmente de vidência não são um comentário de pejorativo, ok? Certo? Isso que eu falo. Gente, quando vocês estão dispostos a aprender, é uma coisa. Quando vocês estão dispostos a criticar, é outra coisa. Quem está disposto a aprender, a pessoa aproveita 100%, 300% de tudo, certo? E aí, o que acontece? Vocês, muitas vezes, acham que as coisas não são daquele jeito. Então, assim, sempre presta atenção nas comparações e no que você precisa aprender, no que você precisa pegar daquilo, tá? Então, assim, Nanda, você é clara e direta. Entendeu? Então, assim, quando eu falo para vocês dos poderes de premonição, dos poderes de evidência, é isso mesmo, tá? Eu não acredito que a pessoa possa olhar para a massa do aluno e falar, isso aqui, não sei o que, a não ser que seja a massa dela, a não ser que seja fruto da aula que a gente fez em conjunto, sabe? Sabe quando a gente pega aquela aula do YouTube que eu faço
Muitas pessoas tiram dúvida daquela aula. É fácil para eu tirar dúvida daquela aula, porque fui eu que ensinei. Então fica fácil. Então não é, de certa forma, um poder de premonição, né, no futuro. Mas assim, eu sei as etapas que aquilo lá pode dar um erro. Ou as coisas que a pessoa pode ter feito, mas ela não percebeu para dar errado. Também acontece, certo? Então, às vezes, a gente precisa entender essas sutilezas, ok? Então, eu vou fechar aqui a nossa aula, vou salvar. E amanhã tem a nossa aula prática. Só amanhã que eu vou postar o pão. Vou ver se eu posto hoje. Mas tá bem legal. Talvez vocês consigam aproveitar para fazer no Natal ou para fazer no Ano Novo, tá? Que é bem com... Eu já vou adiantar que tem recheio, tá? E hoje eu pestei a rabanada. Então, quem não viu ainda, vai lá ver que tem um passo a passo bonitinho da rabanada, tá bom? Tchau, tchau.